Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Zapata, CEO e fundador da Kentricus, consultoria especializada em centralidade no cliente. E assim, abrimos mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje, damos as boas-vindas a Patrícia Vilaça, diretora da BD, que é uma grande empresa do setor de instrumentos e materiais para uso médico. Patrícia, para começar, peço que compartilhe um pouco sobre sua experiência profissional com nossos ouvintes. Muito bom. Oi, Léo. Oi, Zapata. Eu começo agradecendo o convite, dizendo que eu sou uma fã de vocês e do Customer Lovers, e para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês e com quem nos escuta. Bom, eu acredito muito que aprender com a experiência dos outros é sempre muito mais rico do que aprender apenas com a teoria. E eu estou super animada para a gente poder começar essa nossa conversa hoje. Bom, falar um pouquinho quem é a Patrícia. Eu sou responsável pela área de experiência do cliente, também pela área da qualidade para a BD na América Latina. E a minha jornada profissional já é um pouquinho longa. Eu sou engenheira química, eu tenho uma mestrado em biotech, tenho uma pós em gestão de negócios e passei por várias empresas aí. Comecei lá atrás no mundo farmacêutico, passei por saúde animal, por fórmulas infantis, e desde 2015 eu estou na BD, que é uma empresa do segmento de tecnologia médica. Complementando um pouquinho da minha história, eu adoro dar aula, inclusive uma época eu passei por um MBA, dei aula num curso de MBA, e hoje ainda dentro da empresa eu acabo que sou ainda convidada para dar alguns cursos. Então, assim, como vocês podem ver, minha jornada ela é um pouquinho longa, passando por mundos diferentes e tudo mais, e sem contar que a minha vida pessoal também, eu sou mineira, morei de norte a sul do Brasil, já tenho um tempo que estou em São Paulo, então, assim, a coisa vai longa, né? E no final das contas, assim, o que é interessante aqui, que eu posso dizer, que eu tenho verdadeira paixão por desenvolver pessoas e também por compartilhar meu conhecimento, e eu estou sempre buscando coisas novas. E eu acho que por isso um pouco que eu acabei parando na área de CX, que é uma área que acaba que a gente tem que buscar estar aprendendo o tempo todo, se desenvolver e acabar que se desafiar também, e com isso quero deixar também meu legado nessa área. Muito bom, Patrícia, uma vasta realmente experiência para trocar aqui conhecimento com o nosso público. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouco. Bom, o mercado aqui de saúde em que a BD atua, ele é complexo, né, com diferentes segmentos, países e necessidades dos clientes. Quais são os desafios na jornada de CX e como vocês conseguiram alinhar a cultura da empresa com as expectativas dos clientes em cada país? Bom, eu começo falando quem é a BD, é uma empresa centenária, tem um faturamento anual superior aos 20 bilhões de dólares, tem um portfólio aí bastante grande, que na região a gente tem mais de 40 mil SKUs, o que a gente normalmente fala que são os catálogos de produtos no mercado, que vão desde seringas, agulhas e catéteres até robôs para automação de farmácia, passa aí pelo mundo dos equipamentos de análise e diagnóstico e também alguns produtos que são usados em centros cirúrgicos. E como a gente está aqui falando sobre experiência do cliente, vale ressaltar quem são os clientes da BD. Então, a gente trabalha com hospitais, com laboratórios de análises, com redes de drogarias, pesquisadores e também indústrias farmacêuticas. Contextualizando aí, a gente está no B2B, então, num mercado que é bastante complexo. Bom, falando dos nossos desafios, então, nessa jornada de CX, com tudo que eu tenho escutado, posso dizer que é bastante semelhante com outras empresas, sabe? Assim, nos últimos tempos, a gente tem observado uma dificuldade muito grande de as pessoas conseguirem diferenciar a experiência do cliente, que é tanto falada, com a área de experiência do cliente, né? Com a nossa área de CX. E acho que tem ainda, com essa mistura, uma falta de entendimento que todos na organização ali, eles têm um papel nessa entrega do que a gente chama experiência do cliente, né? Então, esse começa sendo um dos grandes desafios. E quando a gente fala aí do todos têm que estar envolvidos e tudo mais, a gente fala muito de um time, né? Buscar aí com isso, então, quebrar silos das áreas, que também é outro grande desafio que aparece, né? Falando de um ponto importante aqui também que eu acho que vale ressaltar, quando a gente conhece também os pontos de dor ali, escutando os clientes, a gente acaba tendo que mobilizar e influenciar algumas áreas que são responsáveis aí por essa insatisfação, né? E uma coisa que acontece com muita frequência é que essas áreas acabam entendendo que
a solicitação que vem dessa demanda aí de insatisfação acaba que parece que vai ter conflito com o dia a dia deles de trabalho, parece como se fosse até trabalho adicional. Então, assim, também acaba sendo um desafio que a gente consiga ter essas áreas aí engajadas. E falando um pouco, assim, que eu acho que vale também a gente ressaltar da questão do alinhamento da cultura com as expectativas dos clientes numa região como a nossa, no meu entendimento, a chave está em ter a centralidade do cliente como parte da estratégia. Para mim, assim, esse é o ponto chave. E transformar essa cultura, quando ela está alinhada e orientada com a estratégia, com certeza fica mais fácil para todo mundo, principalmente para a gente que está tentando liderar uma transformação como essa, né? E para mudar a cultura, outra coisa que a gente vê como super importante, tenho acompanhado isso de perto, é a questão de ser transparente. Então, volta algum tipo de pesquisa, algum tipo de resultado, a gente tem que ser transparente no que é positivo para poder ser valorizado e também aquilo que aparece como oportunidade ali de desenvolvimento. Então, assim, tendo a empresa inteira entendendo de forma transparente aonde a gente precisa melhorar e o que a gente precisa reforçar, tem ajudado bastante a empurrar a centralidade. E com relação a clientes diferentes e países diferentes, que foi uma outra nuance da pergunta, uma coisa que assim está bem clara para a gente é que, óbvio, a gente precisa flexibilizar quando a gente fala numa região como a nossa, e que a gente fala com uma empresa, inclusive, com segmentos diferentes dentro da mesma organização, como é o nosso caso. Então, assim, essa facilidade de flexibilizar e se adaptar às necessidades de clientes, com certeza isso aí ajuda a empurrar essa agenda de trazer para as discussões internas cada vez mais esse olhar para cliente de uma forma mais abrangente. Excelente, Patrícia. Aí nos dá uma visão bem ampla do assunto cultura na empresa. Queria voltar um pouco a falar da profissional Patrícia Vilaça. Como é que a transição da área de qualidade, que tem sido o seu maior histórico na carreira, como é que foi essa transição de qualidade para CX, que é o seu foco mais atual? Como é que isso ocorreu e quais foram os principais desafios e aprendizados nessa transição? Bom, essa história é bastante interessante. Eu estou no mercado já há alguns bons anos e, como você mesmo falou, eu consolidei minha carreira na área da qualidade, né? Quando eu entrei na BD, aconteceu de interessante que, assim, eu me deparo com uma região grande como a nossa e eu precisava, de alguma maneira, entender como fazer gestão da qualidade nessa região com vários países. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar padronizar ali a maneira nossa de trabalhar na região. E com isso, óbvio, depois de você implementar o que a gente chama de sistema da qualidade, que no nosso caso regional, a gente buscou uma necessidade ali, uma intenção de certificar na norma ISO. E um dos capítulos da norma, ele fala do feedback do cliente. Então, lá atrás, em 2017, a gente se viu ali com o interesse de começar uma pesquisa, naquele momento ali era uma pesquisa empurrada pela área da qualidade, uma pesquisa longa para poucos clientes, né? E acabou que quando volta resultado daquela primeira pesquisa, a quantidade ali não era estatisticamente ali de valor para a gente poder falar que a gente tinha alguma tendência que levava para um lado nem para o positivo e nem para o negativo. Então, assim, eram realmente poucos clientes, era uma pesquisa bem assim focada na questão daquele momento que a gente vivia, né? Só que a gente viu que precisava ter uma base estatística bacana para poder começar a trabalhar com o que fosse realmente de reforço positivo e de entender melhor os nossos pontos de dor, né? E com isso, então, a gente acabou buscando ali, mais para frente, nos anos seguintes, buscou um processo um pouco melhor estruturado, né? Então, mandando a pesquisa para outros clientes e tudo mais, e tendo respostas ali que nos ajudasse como ferramenta, inclusive, de gestão de pesquisa. E com isso começou a voltar de verdade o volume de resposta a ponto de que aparecem as tendências, e com isso aparece então a necessidade de mobilizar algumas áreas com ação de melhoria e tudo mais ali para os pontos de insatisfação. Vocês podem imaginar que aí o que aconteceu, tudo aquilo que era necessidade de cliente que gerou projeto, acaba que com isso você precisa começar a ter um programa que cuide daquilo que a gente chama experiência do cliente. Então, a gente começou lá em 2018 um programa de CX para poder justamente tratar dos pontos de insatisfação. E óbvio que isso acabou evoluindo e no ano de 2022 a gente conseguiu então ter a organização formal de CX. Então eu passei realmente a liderar um time
de CX. E como vocês podem imaginar aí, assim, aconteceu de uma forma natural, pelo menos no meu ponto de vista, essa transição de qualidade para experiência do cliente. Mas posso dizer assim que é uma jornada bastante interessante, que tem bastante desafio e aprendizado também. Quando a gente fala no mundo de aprendizados vários, que vem lá da minha época só qualidade, né, de aprender a lidar com requerimento regulatório, requerimentos que venham de qualidade corporativa, e aí você aprende mapear, documentar, implementar processo, né, e aprende muito do cumprir e do fazer cumprir. Aí quando você vai para o outro mundo, que é o mundo de experiência do cliente, o requerimento já não é mais regulatório, é requerimento do cliente. E aí com isso você descobre que você entregar como empresa processo robusto e aqueles processos ali que no final das contas buscam entregar uma promessa para o cliente, no final das contas isso não é o suficiente para encantar, né, que a gente usa muito a palavra do encantar o cliente, né? E no final das contas a necessidade aí vem de inovação, de buscar aí criatividade, buscar flexibilizar em alguma situação, e com isso a gente acaba aprendendo muito a navegar na história, que a gente comenta muito internamente, né? Navegar na matriz, influenciar outras áreas, porque essas áreas causam aí algum tipo de dor e você precisa delas nessa mobilização para poder ajudar na transformação, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Que nessa minha jornada qualidade e CX, eu sou uma pessoa muito feliz por poder hoje falar que eu transito bem dentro de um universo que sai do regulado, com processo controlado, e que vai para outra ponta lá, que tem flexibilidade, inovação e muita criatividade, que é o que a área de CX hoje me proporciona. Muito legal, Patrícia, e essa sua transição, né, de qualidade para CX, e houveram, acredito eu, muitos desafios aí. Olhando esse ponto de vista, a BD possui algum programa que tem como objetivo impactar a cultura da empresa e, obviamente, a experiência do cliente? Bom, acho assim que o ponto-chave aqui para a gente poder empurrar a experiência continua sendo conectar a experiência do cliente com a estratégia. Então, assim, isso aí, para poder começar a pensar em alavancar a cultura, essas duas coisas têm que estar muito bem conectadas, né? Mas falando do nosso programa principal hoje, relacionado com cultura de centralidade, ele tem a ver justamente com pesquisa de satisfação, que também foi a razão até de eu ter vindo para esse mundo, mas é interessante que esse hoje é o nosso maior programa, e vou contar um pouquinho como ele funciona, né? Depois de um tempo que a gente, então, já tinha a ferramenta ali para poder fazer gestão de pesquisa e tudo mais, a pesquisa já estruturada, era um NPS estruturadinho, a gente resolveu acrescentar uma pergunta adicional ali para os clientes responderem. E essa pergunta basicamente era o seguinte: você gostaria de deixar algum reconhecimento para um associado da BD? Bom, na hora que vocês olham assim, bom, até aí nada de novo, né? Porque é uma pergunta que a gente, inclusive, como cliente, responde bastante no nosso dia a dia aí quando alguém nos envia pesquisa. Mas o que acontece na grande maioria das vezes é que esse reconhecimento ele acaba sendo feito para uma pessoa que é customer face, ali, vamos pensar, pessoal que é de suporte técnico, de suporte clínico, suporte logístico e até mesmo, né, o time de vendas que está ali em contato diário ou com uma grande frequência com os clientes, né? Mas uma empresa não é feita apenas desses times. Então, a grande pergunta é: e o resto, né? Então, foi justamente onde a gente decidiu conectar o que hoje empurra a nossa cultura, que a gente pediu, então, para aquela pessoa que fosse reconhecida pelos clientes, que ela sempre cuidasse em fazer um reconhecimento adicional para uma pessoa do time de back-office. Então, hoje, o que acontece na nossa prática e na nossa rotina nesse programa? Esses dois associados, aquele que é reconhecido pelo cliente e aquele que foi reconhecido internamente, eles recebem um prêmio que a gente chama NPS Star. Inclusive, depois dê uma olhadinha aí no LinkedIn, a gente tem já várias postagens ao longo dos anos com o hashtag NPS Star, que está fazendo bastante ruído positivo aí no LinkedIn. E bom, então falando um pouquinho de como que estrutura, né? O que acontece com uma pessoa então que é NPS Star? Ele recebe um bottom para poder usar no crachá, inclusive esse bottom começa a diferenciar o profissional ali dentro da empresa, e a cada pesquisa a gente tem um bottom diferente, né, para coleção. E ele recebe também uma carta assinada pelo nosso presidente de país e pela liderança da área de CX. E o segundo, quer dizer, aquele que é reconhecido pela pessoa que o cliente reconheceu, quer dizer, uma pessoa do time de back-office, ele também vai receber o mesmo kit
vindo desse primeiro associado, só que vem com uma carta que o associado já da BD é quem vai escrever, fazendo o reconhecimento para ele por ter ajudado nessa transformação dele aí no mercado geral, porque ele acaba não sabendo qual foi o cliente que fez o reconhecimento, a gente não abre isso. Então, assim, no dia a dia, acaba que todo mundo ali do back-office tem um esforço para poder ajudar as pessoas que estão ali na linha de frente com essa dinâmica de dia a dia para poder seguir aí na busca de encantar cliente, né? Então, assim, para a gente, esse programa ele tem sido um divisor de águas, as pessoas se orgulham muito de carregar hoje no cordão do crachá esses bottoms, e por outro lado, além de empurrar o lado nosso de cultura de experiência, a gente percebe também que tem um lado grande que se conecta com a cultura da empresa, né? Aquele orgulho de pertencer a uma empresa como a ABD. Então tem sido um programa muito legal para a gente. Muito legal essa iniciativa, Patrícia. E falando em iniciativas, a gente sabe da importância da cocriação com os clientes e sabe que a BD usa isso em determinados locais. Você pode compartilhar um exemplo de como a BD envolveu os clientes no processo de solução de problemas e como isso impactou a experiência do cliente? Bom, vamos lá. Desde que a gente começou a nossa jornada de CX, a gente entendeu ser bastante relevante também conectar com conceitos-chave que existiam nesse universo de gestão de experiência no cliente, né? Então, vocês, melhor que ninguém, sabem aí que a gente tem na entrega da experiência 3 passos que são muito chaves, que inclusive tem tanto a Bain como a Forrester, que tem eles assim, com palavrinha diferente, que é o Listen, Analyze e Act da Forrester e o Listen, Learn and Act da Bain, mas que justamente como orientam, né, esses passos que são muito bacanas de serem seguidos aí, sendo que para os dois o escutar é o que acaba nos orientando, né, e acaba orientando a transformação que a gente busca, porque escutar o cliente é o que começa a fazer diferença para as empresas, né? E com isso a gente teve realmente aí na nossa jornada vários projetos que foram implementados como consequência desse escutar. Como exemplo aqui, a nossa jornada de ESG na BD Brasil, por exemplo, o País Brasil, ele está muito focado em ESG e a gente tem alguns projetos que saíram como cocriação. Um deles é a questão da entrega feita por carros elétricos aqui na Grande São Paulo, e um outro programa também muito bacana, que é o programa de reciclagem, aí, que foi um projeto desenvolvido também com apoio de clientes esses que queriam eles também se conectar com a agenda de sustentabilidade. Então foi uma coisa bem de parceria, de trabalho em conjunto ali, né, nesse momento cocriação. Mas eu acho que vale aqui ressaltar uma coisinha que é interessante na hora que a gente pensa na cocriação. A gente também, como empresa, a gente participa de um hub de inovação, né, como corporate, e de vez em quando a gente leva alguns clientes para esse local para poder ali discutir algumas dores que eles tragam para a gente, né? E uma coisa bastante interessante que aconteceu num dos últimos eventos é que a gente leva como empresa um problema e queria ajuda ali para a gente poder ter um consenso no que seria a solução. E para aquilo que a gente tinha pensado, a solução ela ia muito para o mundo da tecnologia, com alguma coisa ali de digital. E chegamos lá, o grupo de clientes não entrou num consenso, porque justamente tinha cliente que estava super já engajado no mundo da tecnologia e tinha cliente que ainda estava muito lá atrás. Então ele falou assim, literalmente, se vocês forem nesse caminho, eu vou acabar me prejudicando, porque eu não estou preparado para receber tecnologia. Então, assim, para mim, esse momento aí ficou claro. Uma, que a gente, como empresa, a gente não pode sozinho tomar decisão pelos clientes, achando que a gente está dando uma solução correta. E o 2 é que a gente acha que uma solução ali atende a várias demandas e, no final das contas, os clientes são diferentes e a gente tem que sempre respeitar essas diferenças. Então, assim, ponto só interessante de momento cocriação que eu queria compartilhar, porque é meio fora da caixa. Não, e é fora da caixa mesmo, né? Ainda mais num mercado de saúde que não é tão comum isso, né? Agora, Patrícia, tanto esses projetos sendo implementados, essa cultura sendo fortalecida, como é que você conseguiu quebrar essas resistências internas da empresa ao introduzir a cultura de cliente aí dentro, né? E quais estratégias você utilizou para engajar as equipes e obter até esse apoio da alta liderança? Bom, eu aqui não posso dizer que a gente
tá pronto. Não, tem muito, muito ainda para acontecer, a gente tem muito desafio ainda nesse processo de transformação, tá? Buscar a centralidade do cliente é uma mudança de mentalidade, vocês podem imaginar que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? E para o cliente poder perceber consistência e robustez nas entregas e para ele poder fidelizar com a marca, a gente precisa de um movimento muito coordenado entre as áreas, né. Então, à medida em que cada área entenda a sua importância e o seu protagonismo na transformação, isso ajuda muito na quebra dos silos. E uma coisa que eu tenho visto como muito interessante, que muitos ainda ali nessa necessidade ali de se conectar com essa agenda de transformação, gera ainda, vou dizer, uma sensação de que estou deixando de fazer alguma coisa da minha rotina. Para mim, esse é um dos pontos que tem sido mais interessante, mas depois que eles entendem que a dinâmica de um olhar coordenado, de que as áreas ali dando as mãos, do jogar como time, que a gente consegue ter métrica que toca cliente, inclusive muitas delas financeiras até que voltam em favor da empresa, fica mais fácil o engajamento de todos. E uma coisa que é bastante interessante aí é você ter o tempo todo a tua preocupação como área de CX, de mostrar essa preocupação da evolução das suas métricas, da evolução da maturidade da experiência do cliente dentro da empresa, da maturidade da centralidade no cliente dentro da empresa, e com isso a gente tem movimentos que acabam naturalmente acontecendo, e a gente tem visto bastante. Movimento bottom-up, com o pessoal ali que está em contato com o cliente, percebendo já a diferença desse trabalho que a gente está fazendo internamente de forma coordenada, e também, óbvio, que tem a parte ali top-down, que sem dúvida ela é super relevante, para mim ela é a imprescindível, né, que a gente tenha a cultura baixando top-down. Então, assim, acaba que a liderança vendo esse movimento acontecendo e obviamente conectando tudo isso com a evolução de dados que começam a contar uma boa história, facilita muito essa conexão de liderança, ajudar a empurrar a cultura. Apesar de que a gente hoje, assim, não tem ainda, e na verdade é uma coisa que a gente já sabe que ano que vem a gente vai focar nisso, é o nosso, digamos, próximo passo aí nessa nossa jornada de transformação, ter embaixadores ou champions de CX. A gente tem plano para isso, mas o fato da gente hoje ver esse movimento já do pessoal que está lá na ponta, trazendo bons insights, bons feedbacks para dentro de casa, esse movimento meio que ele já está acontecendo de uma forma natural e eles acabam fazendo o papel do que seria então o sonhado embaixador, só que é um embaixador que não recebeu nem treinamento, mas já executa como a gente esperava, né? Assim, ali influenciando os outros e influencia muito a liderança. Então, com isso, assim, a gente tem tido uma jornada bastante feliz nesse sentido, porque o movimento está acontecendo e a cultura está se modificando, apesar de, como eu comentei, nada é perfeito, a transformação segue e a gente segue em busca de melhoria ainda nesse caminho. Muito bom. Você falou sobre essa questão da liderança, né? Qual que é o papel da média liderança na implementação da cultura de cliente na BD? E como é que vocês trabalham em conjunto para garantir essa entrega consistente e, obviamente, de qualidade para os clientes? Bom, se eu posso te dizer assim, eu pelo menos acredito muito que a liderança média ela tem um papel fundamental nessa transformação. E é interessante que não vem somente nesse mundo de cultura, não. Vem com coisa muito básica. O gestor de pessoas é aquele que é escutado pelo subordinado direto. Então, assim, ele é o cara ali que vai fazer com que a comunicação, o que precisa ser empurrado aconteça, né. Então, a gente precisa contar com esse time de liderança média, sem dúvida, porque vão ser eles que vão comunicar às equipes desse movimento de centralidade que está vindo, para que esses times acreditem e para que defendam o movimento, né. E essa liderança, ela precisa, de alguma forma, estar totalmente respaldada, isso não tenha dúvida, pela alta liderança, que a gente já falou que quem empurra o movimento de fato ali para ele acontecer, para que a estratégia saia do papel, é a alta liderança. Mas a proximidade com o time que está ali no dia a dia, essa liderança média é o que faz de fato o movimento acontecer e o movimento se escalar, né, tomar outra proporção. E uma coisa que é bem interessante é que essas áreas né, que estão ali no dia a dia, elas contando com líderes que saibam mitigar a resistência,
ajuda também a gente muito a tirar do caminho algumas barreiras, que vocês podem imaginar que essa transformação não é uma transformação que vai acontecer de forma tão natural. Tem ceticismo, tem resistência, então essa liderança ela ajuda a tirar do caminho essas resistências e, de repente, até eliminar alguns ruídos para a gente, né? E dados, de uma maneira geral, eu falo que na jornada de experiência do cliente, se você não tem dados, você está literalmente descoberto, eles são totalmente relevantes para poder facilitar com que esses líderes aí, eles entrem na jornada de convencimento, né? Porque eles precisam acompanhar aqui, cuidar dos times para poder estarem nessa jornada de centralidade do cliente, que faz sentido de alguma maneira com métricas, né? Então, ver o movimento das métricas acontecendo, sem dúvida, gera aí uma super transformação. Então, assim, acredito muito nessa jornada com a parceria ali com a liderança média. Além da liderança que você já acabou de citar, qual seria, na sua visão, a melhor forma de criar uma governança dentro da empresa? Como essa estratégia funciona na BD? Vocês possuem algum material de CX que contribuiu para a melhoria na experiência do cliente? E, de fato, quais foram os resultados que vocês alcançaram com eles? Há alguns anos a gente criou um framework de CX e que regionalmente ele traz para a gente várias orientações, mas que dá para a gente também uma liberdade para fazer com que esses países da região também possam se ajustar. Basicamente, o que a gente buscou foi provocar um entendimento bem mais próximo da BD com relação a alguns poucos clientes na região. E eu enfatizo aqui que poucos clientes para a gente está sendo importante, e eu vou explicar um pouquinho por quê. A gente escolheu, então, clientes que pudessem ajudar a gente a chegar mais próximo no detalhe do que acontece em cada um dos touchpoints de uma forma mais precisa e mais profunda. E que o nosso objetivo com isso era começar a olhar métricas que fossem métricas operacionais nossa, métricas financeiras também, que esse cliente poderia nos devolver, as oportunidades e a dinâmica que tem de interação da empresa com eles no dia a dia, com relação a novos contratos e tudo mais. Mas o mais importante ali, que a gente pudesse olhar no detalhe a voz desse cliente. Seja ela por métricas que voltem aí dos NPS transacional e do relacional, mas seja também das interações de dia a dia. Então a gente tinha assim, tem esse objetivo, né, de cuidar de algumas poucas contas, para a gente poder ter discussões que possam ter um olhar um pouco mais assertivos aí, para poder entender como é que a gente joga no dia a dia com relação às oportunidades e às mudanças que a gente precisa implementar. Então a gente coloca tudo isso num pacote, esse pacote vai para reuniões mensais, onde tem time de liderança, tem times de áreas funcionais, a gente cruza ali time comercial com time de back-office. Então, assim, posso dizer que tem uma representação bastante interessante, como eu comentei, suportado pela liderança, e que dentro dessas reuniões a gente discute no detalhe tudo isso que eu comentei com vocês, e no final das contas, ações são tomadas. Então, assim, o conceito do closed loop, que a gente escuta, que a gente analisa o que está acontecendo e que dali a gente começa a tomar ações, é colocado de fato em prática, né? E eu acho que um outro ponto importante é que para as dores que a gente observa com esses clientes, tudo aquilo que a gente coloca como ação proposta, a gente não vai arrumar para aquele cliente apenas, a gente tem buscado sempre soluções que possam ser, na grande maioria das vezes, escaladas, de maneira que ela possa também melhorar a experiência não só de um cliente, mas de vários. Então tem sido essa a nossa jornada. Para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma última questão para você, que é como é que você imagina o futuro da experiência com o cliente? E principalmente nesse mercado de BD que a BD atua, que é tão particular. Bom, contextualizando aqui, então, mercado de saúde, né? Quando a gente fala, então, no mercado da saúde, o que eu acho que vai acontecer, que pelo menos é o que a gente tem perseguido na BD, é buscar transformar a experiência do paciente. E óbvio que passando aí pelo caminho da experiência do cliente sendo melhorada ao longo das interações que a gente vem tendo com eles, né? E uma coisa que é bacana, que na hora que a gente fala paciente, a gente tem que lembrar, pacientes somos todos nós aqui, né? Eu, vocês, os que estão nos escutando. Então, assim, acho que tá aí, talvez, o pulo do gato, inclusive, para a gente poder conseguir mobilizar essa transformação quando a gente fala de mundo de saúde. Uma outra coisa que é bem relevante também, que a gente tem observado, é que a gente compara como cliente também
segmentos diferentes. Então, hoje você compara ali entrega rápida com empresa aérea, com restaurante, e acontece isso também no mundo B2B. Os clientes comparam também as empresas e o que elas oferecem, e não empresas apenas de um mesmo segmento, porque eles às vezes ali estão lidando com segmentos diferentes. E também eles perseguem talvez experiência que aconteça no mundo B2C, porque no final das contas a gente está falando aqui de pessoas que fazem negócios, né? Então, assim, uma coisa também que eu tenho observado em discussões, que é um sim ou sim que vai acabar acontecendo, é que inteligência artificial veio para ficar, né? Então, a gente tem escutado, e não no mundo B2B, é B2B, B2C, para a gente no mundo vida pessoal também, né? Então, assim, veio para ficar, e quem não tiver se conectando vai acabar ficando fora do jogo. E uma coisa que a gente tem tentado, então, como BD, é pelo menos se conectar com tudo que tem vindo de melhor, porque a gente tem uma certeza de que na hora que a gente entra nessa busca de melhorar a experiência dos nossos clientes ali no dia a dia, a gente vai acabar entregando o nosso grande propósito, que é impulsionar o mundo da saúde como uma organização tamanho BD, segmento saúde. Então, assim, a gente espera que essa transformação aconteça tocando clientes, mas lá no fundo, o nosso paciente sempre. Que conteúdo maravilhoso, Patrícia. Queria agradecer de coração por compartilhar seus conhecimentos e experiências sobre cultura de cliente neste mercado de saúde tão particular. E esses seus insights foram realmente muito valiosos e certamente irão inspirar nossos ouvintes a aprimorar suas estratégias em CX. E antes da gente terminar, eu queria passar o microfone para você passar uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o tema que a gente discutiu aqui, sobre CX, enfim, passar um pouco dessa mensagem para eles. Bom, muito legal, vamos lá. Mensagem que eu posso deixar aqui é uma mensagem que eu tenho usado nos últimos tempos de reflexão, inclusive, para a minha jornada. A gente conversa muito nos encontros que inclusive Customer Lovers tem encontro, que a gente tem aí debatido com várias pessoas. A gente se sente muito nessa jornada de CX, um soldado no meio de uma batalha, muitas vezes ali sozinho ou com poucos soldados, né? Então, assim, fica aqui meu convite para empresas que tenham, com certeza, dentro um grupo de pessoas que geram um exército maravilhoso aí para poder entrar na batalha e para poder ajudar nessa transformação. Então, de verdade, o que eu gostaria de ver acontecendo, e que eu acho que a gente está com grupos bastante aí relevantes já tentando impulsionar esse mundo de CX aí no mercado brasileiro, queria ver justamente não apenas as pessoas da área de CX sendo soldadinho ali para poder estar na busca da melhor experiência, mas que esse convite seja feito aí para os soldados que ficam ali nos bunkers, né? A gente tem vários ali que ficam escondidinho. Eles têm um papel de protagonismo, que é importante falar, de protagonismo nessa transformação. Então, assim, espero de verdade que no bate-papo de hoje, que insights tenham ficado, que as pessoas possam aproveitar e seguir aprendendo aí do conhecimento que vocês trazem com tanto carinho para o Customer Lovers. Então, super obrigada, Léo Zapata, e até a próxima. Muito obrigado, Patrícia. Bom, agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio, que continuem nos acompanhando, tem muita coisa, muito conteúdo relevante e fantástico sobre cultura de cliente e outros temas relacionados. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.